gente, estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola, nossa aula de número 12, e hoje nós vamos aprender sobre la familia e los pronombres demonstrativos. O objetivo da nossa aula de hoje é aprender como a gente fala os membros da família em espanhol, né? O nome de cada pessoa da família, aprender sobre os pronomes demonstrativos em língua espanhola, desenvolver a capacidade comunicativa e aumentar o nosso vocabulário. E a nossa dica de sempre, façam as suas anotações para que vocês possam revisar e assim vocês nunca vão esquecer o que aprendeu. Então vamos lá. Aprender como é que a gente fala los miembros de la familia em espanhol. Então a gente tem, ó, abuelo e abuela, que é o nosso avô e avó. Temos tio e tia, que é tio e tia. Padre e madre. Padre é pai, madre é mãe. Professora, se padre é pai em espanhol, como é que eu digo padre? É aquele ministro lá da igreja. Cura, certo? O nosso padre é aquele que está lá na igreja realizando a missa. Em espanhol a gente chama de cura, certo? E padre é pai, tá bom? E aí a gente tem, ó, hermano e hermana, que é irmão e irmã. Cunhada e cunhado, certo? Que é o nosso cunhado e cunhada. Sobrino e sobrina, que são os nossos sobrinhos. Hijo e hija, que é filho e filha. Primo e prima, que é primo e prima. Yerno, que é genro. E nuera, que é nora, tá certo? E nieto e nieta, que é neto e neta. E aí, quando a gente tem esposo e esposa, que é esposo e esposa, a gente também pode dizer hombre e mulher, como a gente diz em português, né? Homem e mulher, tá certo? Então, a gente usa hombre e mulher, tá bom? E aí, eu trouxe para vocês, ó. Olá, amigos, me llamo Margie. Os presento mi família, la família Simpson. A gente vai aprender, ó, toda vez que a gente está falando da nossa família, a gente sempre faz assim, ó. Essa é minha mãe, esse é o meu pai, aquele é o meu primo. Então, a gente sempre usa essas palavras que demonstram de quem a gente está falando, que indicam de quem a gente está falando. E essas palavras são chamadas de pronomes demonstrativos, que é o que a gente vai aprender também na aula de hoje. Então, vamos ver esse exemplo com a família Simpson. ¿Quiénes son estos? Estos son mis padres. Ellos se llaman Homer e Marge, certo? Então, a gente tem, ó, ¿quiénes son estos? Estos é um pronome demonstrativo, que indica daquilo que a gente está falando. E geralmente, quando a gente vai falar da nossa família, a gente usa tanto os pronomes demonstrativos, que a gente vai aprender hoje, como também, se vocês observarem no exemplo, a gente tem os pronomes possessivos, que a gente estudou anteriormente, que indicam posse. São mis padres, meus pais, indicam a posse de quem ele é, tá certo? Então, é uma forma também da gente revisar. ¿Quiénes son estos? Estos son mis hermanos. Ellos se llaman Bart y Lisa. ¿Quién es esta? Esta es mi hermana, ella se llama Lisa. ¿Quién es este? Este es mi hermano, perdão. Ele se chama Bart. Então, a gente pode observar, ó, que para cada pessoa a quem a gente se refere, quando eu estou falando dos pais, como está no plural, estos. Quando eu estou falando da minha irmã, feminino singular, esta. Então, os pronomes, eles vão se comportar de acordo com aquilo sobre o que a gente está falando, tá certo? Então, vamos ver como é que a gente utiliza esses pronomes. Os pronomes demonstrativos são usados para identificar ou assinalar pessoas e objetos de acordo com a distância que ocupam em relação ao falante ou ouvinte. É muito importante destacar que, na grafia, esses pronomes são muito semelhantes à língua portuguesa, mas
há elementos distintivos para os quais temos de atentar. Então, vejam só, a gente sempre vai usar o pronome demonstrativo para se referir ao que a gente está falando. E ele vai ser usado de acordo, certo? Com a proximidade, com a distância que o objeto está das pessoas do discurso. Lembra que a gente estudou isso lá no comecinho? A gente tem as 3 pessoas do discurso. Quem fala, quem ouve e sobre o que ou sobre quem se fala. Então, se o objeto que eu estou falando está perto de mim, que estou falando, eu uso um tipo de pronome demonstrativo. Se ele está perto da pessoa que está me ouvindo e longe de mim, eu uso outro pronome demonstrativo. E se esse objeto está longe tanto de quem fala quanto de quem ouve, a gente usa um outro pronome demonstrativo. E aí vocês precisam observar que eles são muito parecidos com língua portuguesa, mas existem detalhes na escrita que fazem diferença, então vocês precisam atentar para isso, para a gente não se confundir. É igual os artigos, por exemplo, a gente em português tem o o e em espanhol a gente não diz lo, a gente diz ele. Então, a gente sempre tem que prestar atenção nessas diferenças da língua, tá certo? Então, quais são os pronomes demonstrativos em espanhol? A gente tem os pronomes masculinos e femininos e singular e plural. Eles sempre vão variar em gênero, masculino e feminino, e número singular e plural. Lembrando que ele sempre vai concordar com aquilo sobre o que a gente está falando, tá certo? Então, a gente tem este, esse, aquele, esta, essa e aquela. Então, preste atenção, em português a gente diz aquele. Em espanhol, quando a gente está falando no masculino, aquele. E aí vocês podem perceber também, que a gente não escreve o esse com 2 S's e o aquela a gente escreve com 2 L's. E aí, quando ele vai para o plural, ele também se diferencia do português, no caso dos pronomes masculinos. Porque a gente não vai dizer estes, a gente vai dizer estos, com o. Essos, aqueles, tá certo? E aí a gente tem estas, essas e aqueles. E aí a gente também tem os pronomes demonstrativos neutros, que é o esto, eso e aquele. E como é que a gente vai saber, professora? Primeiro, porque ele vai estar no singular, Se eu tenho este masculino no singular, ele vai terminar com E. Se termina com O no singular, é o neutro. E também o que vai dizer a gente é o contexto da frase, tá certo? A gente sempre tem que analisar uma frase dentro do seu contexto, tá bom? Como usar os pronomes demonstrativos? Então, vamos aprender. Esse, essos, essa, essas e isso referem-se a pessoas ou objetos próximos do ouvinte e distante do falante, certo? ¿Cuál de los vestidos es nuevo? Esse é negro. Então, quando o objeto, ele está longe de quem está falando e perto de quem está ouvindo, a gente usa esse, com S, tá certo? E a gente tem os pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquele, que fazem referência a pessoas ou objetos distantes, tanto de quem fala quanto de quem ouve. Aquela camisa é muito bonita. Então, sempre que você vê esse pronome demonstrativo, aquele ou aquela, você sabe que o objeto ou a pessoa que está sendo feito referência sobre o que está se falando está longe tanto de quem ouve quanto de quem fala. E a gente tem os demonstrativos neutros. São sempre pronomes, ou seja, não acompanham um substantivo e existem somente no singular. Fazem referência ou a algo que não se quer nomear ou cujo nome se desconhece,
ou a algo dito ou feito previamente. Então, é aquilo que eu falei lá no começo. A gente já vai saber que um pronome é neutro, porque ele fica sempre no singular e termina em O. E a gente sabe que os pronomes demonstrativos masculinos no singular terminam em E. Então, quando você vê ele no singular terminado em O, você já sabe que ele é neutro. E ele também não acompanha um substantivo. Ele vai ser usado para a gente falar de alguma coisa ou que a gente não conhece ou que a gente conhece e não quer nomear, né? Porque todo um discurso, toda a nossa fala, ela tem uma intencionalidade. A gente sempre fala com intenção de alguma coisa, né? De comunicar. E aí, quando a gente tem a intenção de falar sobre alguém, mas não quer nomear, aí a gente usa um recurso para que fique subentendido. E um desses recursos é o pronome demonstrativo neutro. Vamos ver. Eso es muy interesante. Isso é o quê? Alguma coisa é muito interessante. Eu posso saber, dependendo do contexto em que a gente está inserido. A gente pode saber, já pode ter sido dito antes, por exemplo, essa aula é muito interessante. Então, a gente diz, isso é muito interessante. E o quê? A aula. Ou então, a gente simplesmente não quer, né? Tem uma outra pessoa que está ouvindo a conversa e aí você não quer que aquela pessoa saiba do que você está falando e aí você usa o pronome neutro, porque aí dá uma disfarçada naquilo que você está dizendo, certo? Dá-me isso, por favor. E aí a gente também pode usar esse pronome, ó. Quando eu digo dá-me isso, dependendo do contexto eu posso estar apontando, ó, dá-me isso, por favor. Eu não preciso falar, mas de alguma forma aquilo já foi dito ou já foi feito, tá certo? E aí a gente tem a contração do pronome demonstrativo com preposição. A gente já estudou as contrações de língua espanhola quando a gente estudou os artigos, que a gente viu que em língua espanhola só existem duas contrações possíveis, que é o al e o del, certo? Porque em português, quando a gente tem os pronomes demonstrativos, a gente faz a contração dele com a preposição. Desse, daquele, naquilo. Em espanhol, isso não é possível. Sempre vai ser separado. Em espanhol, só existem duas contrações, que é a preposição a mais o artigo el, que fica al, e a preposição de mais o artigo el, que significa del. Não é possível nenhum outro tipo de contração. Vamos ver uns exemplos aqui, ó. Em português, quando a gente tem a preposição em mais o demonstrativo este, aí a gente diz neste, nesta. Em espanhol, a gente não vai dizer neste e nesta. Em este, em esta, certo? Em esse, em essa. A gente não diz naquele, em naquele, em naquela. De este, de esta, de aquele, de aquela. Nunca vai se contrair, sempre vai ser separado. Não esquece disso. Em espanhol, a gente só tem duas contrações, que é do artigo determinado ele, com a preposição a e com a preposição de, tá certo? Então, agora, a gente vai fazer um exercício para praticar. Vamos lá. Rosas de aqui são las que mejor huelen. Então, que pronome demonstrativo a gente pode usar? Estas rosas de aqui. Porque quando eu uso de aqui, eu estou referindo que está perto de mim, que estou falando. Então, sempre que está perto de quem fala, a gente usa esta. Estas rosas daqui são as que têm o melhor cheiro. Pásame plato de aí. Então, quando eu uso a palavra aí, eu já indico que este objeto não está perto de mim que estou falando, está perto de quem está ouvindo. Então, qual é o pronome que eu uso? Pásame esse plato de aí. Pásame este prato daí, certo?
No me gusta vestido que está colgado allí. Allí já me indica que nem está perto de quem está falando, nem está perto de quem está ouvindo. Então, a gente tem, ó, aquele vestido. No me gusta aquele vestido que está colgado aí. Eu não gosto daquele vestido que está pendurado ali. Que vai fazer esta noite? Porque é a noite que eu estou falando, certo? Então, o assunto também sobre o que a gente está falando é essa noite de hoje. Então, ela está perto de mim que está falando, tá certo? E aí, ó, mañana se despertou com uma estranha sensação. Aquele amanhã, né? É uma manhã distante, tanto de quem está falando quanto de quem está ouvindo. Aquela manhã acordou com uma sensação estranha. E aí, no caso dessa frase, dependendo do contexto que a gente está falando, eu posso dizer: esta manhã se despertou com uma estranha sensação. Se eu estiver falando da manhã de hoje, presente. Como eu estou falando de uma manhã que já passou, então está longe tanto de quem fala quanto de quem ouve, aí a gente usa aquela. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esquece de revisar o assunto, de praticar, chama o coleguinha, a mamãe, o papai para conversar, tá certo? Que eu quero ver todo mundo afiado no espanhol. Até a próxima, tchau!